Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Guimarães do canal Direito a Volver. Vamos fazer hoje mais um vídeo falando sobre a ligação muito forte entre as práticas do PT e o fascismo, né? Pode parecer estranho o que eu estou dizendo aqui, mas ao longo do vídeo vocês vão entender o que eu estou falando. Afinal, quando eles dizem que o socialismo é uma coisa diferente do fascismo, não é. Eles são a mesma moeda, com pequenas diferenças, contudo, são a mesma proposta de governo grande, de totalitário, controle de mídia, tudo vocês vão ver, eu vou falar aqui no vídeo, tá? Mas antes de começar, eu tenho que pedir a vocês que, por favor, subscrevam o canal, compartilhem, comentem, dá o like aí. É sempre bom eu saber o que vocês pensam, né? E quanto mais subscritos eu tiver e mais compartilhamento, mais pessoas eu posso atingir e ajuda eventualmente a trazer mais votos para o Bolsonaro, né? Bom, então o PT e suas propostas totalitárias e fascistas, né? Até antes de começar o vídeo, eu li uma coisa hoje muito interessante do professor Olavo de Carvalho, que diz o seguinte, é sobre o politicamente correto, né? Que diz o seguinte: trata-se, em suma, de reduzir a ética do politicamente correto, tornando o apoio às esquerdas uma obrigação religiosa, cujo descumprimento teria o efeito desequilibrante de uma transgressão, sujeitando o pecador a terríveis padecimentos interiores, a um sentimento de exclusão da comunidade humana. Quer dizer, ou você concorda com os caras, ou você realmente é cancelado. Eu tive que ler porque é muito grande e brilhante, né? Seria incapaz de falar por minhas próprias palavras. Bom, então voltando aqui ao vídeo, o que o PT propõe para voltar ao governo, né? Por exemplo, eles falam em controlar marco da mídia, né? Um marco regulatório da mídia. Isso é controle da mídia, isso aí é censura, tá? Eles querem que só publique aquilo que eles querem. Já é hoje em dia assim, né? Basicamente os nossos jornalistas da extrema imprensa só publicam o que favorece o PT e prejudica o Bolsonaro. Agora, onde é que nós encontramos paralelo nisso aí, nessa proposta? Você vai encontrar isso aí paralelo na União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Cuba, no nazismo, onde Goebbels, no seu Ministério da Propaganda, controlava tudo que era publicado e quem não publicava aquilo que eles queriam, eles eram fechados. Os jornais eram fechados na Alemanha se não concordassem com o que eles estavam querendo. Se você tentar procurar hoje em dia, em qualquer jornal brasileiro, qualquer coisa contra o Lula, você não vai encontrar. É tudo a favor do Lula, né? No fascismo, a mesma coisa. O Mussolini fez a mesma coisa, tá? E no Brasil, quando nós tivemos o Estado Novo com Getúlio Vargas, ele fez a mesma coisa. Controlou a mídia, propaganda, tarará, e eles tinham um viés fascista. Ele baseou muito o governo dele nas ideias fascistas, que é exatamente as ideias do PT em controle da mídia. Então, PT e fascismo, controle de mídia, tem o denominador comum é o mesmo, controle de mídia. Fascismo, petismo, tá? Em 1927, Benito Mussolini, fascista, ele criou um negócio chamado Carta del Lavoro, que viria a ser a nossa CLT, que foi copiada por Getúlio Vargas no Brasil, que é uma lei do fascismo. E os petistas lutam por ela desesperadamente. Até porque institui nele aquele corporativismo do sindicato, o sindicalismo que apoia o petismo, né? Então, com a obrigação do cidadão dar um dia de salário dele por ano para o sindicato, você financia quem apoia o partido, não quem apoia o trabalhador. Não é. É quem apoia o partido. Então, o Bolsonaro conseguiu cancelar esse troço e ele quer mudar, ele quer voltar ao imposto sindical, ele quer tirar o seu dinheiro, o seu do trabalhador,
para dar aos sindicatos, para eles fazerem arruaças, né? Bom, outra coisa que é típica de governos totalitários e ocorreu muito no fascismo e no nazismo é a troca do bandeira do próprio país pela bandeira do partido. Então, na Alemanha nazista, era uma bandeira vermelha com uma cruz suástica. Como é que o PT se apresenta nas suas manifestações? Uma bandeira vermelha com uma estrela no meio. Você vê nessas manifestações do PT bandeiras do Brasil? Eu não vejo. É só bandeira vermelha, é só bandeira do Partido dos Trabalhadores. Isso é uma prática nazista, fascista. Não é uma prática do pessoal de direita. O pessoal de direita vai para a rua com a bandeira do Brasil, com orgulho do nossa bandeira, coisa linda que está aqui atrás, aqui, ó. Olha que coisa linda. Tem que ter orgulho da nossa bandeira, nosso símbolo. E eles não, eles vão com a bandeira vermelha, substituem. Isso aí, paralelo, tem PT, nazismo. Interessante, né? Bom, vamos então falar agora sobre os direitos, né? Que eles dizem que eles gostam de proteger os direitos das minorias, dos não protegidos, aquelas coisas todas, né? Recentemente surgiu uma pandemia que matou muita gente no mundo, né? Foi criado num partido, num estado comunista, né? E observem que esse problema, essa doença, ela matou principalmente velhos e pessoas com imunidade deprimida ou com comorbidades. Isso aí é uma limpeza étnica com faixa etária, não é realmente da pessoa ser branco, preto ou coisa, não. Faixa etária. Por quê? Porque não interessa para eles, velhos. Eles não gostam de pessoas velhas. Eles não gostam de pessoas com dificuldades. Eles gostam de pessoas que possam trabalhar para eles e servir a eles. Então, observe isso aí. Foi bem seletivo esse troço, né? E parece que não terminou ainda não. Parece que o negócio vai ter ainda várias consequências em função da picadinha, né? Outra coisa que aconteceu, que as pessoas não falam, e muita gente não sabe, porque seu professor de história não te contou, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os russos invadiram a Alemanha, os chefes russos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tão preocupados com os direitos humanos, eles mandaram os soldados russos estuprarem as mulheres alemãs. Foi o maior estupro por ordem de um governo ocorrido na humanidade. Ninguém fala disso. Mas foram eles que fizeram, os socialistas bonzinhos, legaizinhos, né? Que nem o Che Guevara, que odiava negros, homossexuais e índios. Né? Eles adoram, realmente, as minorias. Né? Para servir a eles, né? Com certeza. Aquele palhaço lá ajudava os pobres da América Latina com um Rolex no braço. Lindo, né? Coisa linda. E esse ladrão de 9 dedos com um relógio de 90 mil reais no braço. O vinho de 5 mil reais na lixeira dele. É uma coisa linda. Ainda na narrativa socialista da bondade, eu queria que alguém me explicasse da esquerda como é que um país socialista como a União Soviética mandou fazer o genocídio étnico dos ucranianos lá na década de 40, 50. Foram quase 4 milhões de ucranianos que morreram de fome num genocídio chamado Holodomor. Pesquisa na internet. Holodomor. Eles cercaram a Ucrânia e não deixavam entrar comida para os caras. Os caras morreram de fome. E ninguém fala isso. Os socialistas são legais. Eles estão preocupados contigo, né? Muito, né? Em relação ao socialismo ser ligado com o nazismo, vocês sabem como é que é o nome do partido nazista? Ok, então também está na internet. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Observe que a palavra socialista está sempre ligada a governos autoritários, violentos, que praticam coisas inomináveis em nome de uma política ou de uma opção de governo, né? São coisas incríveis, porque eles fazem genocídios, eles matam porque discordam deles. Pol Pot,
Camboja, matavam porque o cara não sabia se ele era comunista ou não. São muito legais os comunistas e os socialistas. O Benito Mussolini, no fascismo, ele dizia o seguinte: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Quem te lembra isso aí? O PT, né? Porque o PT, o que ele quer? Um Estado gigantesco. Lembra que na época da Dilma eram 39 ministérios que nós tínhamos? 39 ministérios. Isso aí é pessoal, salário, equipamento, material, é dinheiro. E mais brecha para troca de favores e facilitação dos amiguinhos, dos negócios escusos, dificulta o controle. Mais uma vez, né, aquela coisa, né, aquele Estado gigantesco, paquidérmico, ineficiente, que só serve aos amigos. É o que o PT quer. Né? E isso, o mesmo aconteceu na Itália, e o mesmo na Alemanha, e o mesmo na União Soviética, o mesmo em Cuba. Tá? Outra coisa, você acha que você tem liberdade para protestar contra o regime socialista em países socialistas? Não tem. Você se lembra da China, o cara na praça em frente a um tanque? Ok, aquele cara morreu. Tá. Em Cuba, eles vivem prendendo pessoas que se manifestam contra o governo. Prendendo se é que não matam também, né? Na União Soviética, mandavam para as geleiras. No nazismo, a mesma coisa. No fascismo, a mesma coisa. Ou seja, são todos interligados, as práticas são idênticas. É impressionante. Na época dessas coisas do PT, de criar um Estado gigantesco, eles, além de terem criado 39 ministérios, ainda criaram empresas ligadas aos ministérios e empresas estatais, para facilitar essa troca de favores aí. Tinha uma empresa chamada Sete Brasil, que foi criada para intermediar a compra de sondas para explorar o pré-sal. Apareceu na Lava Jato. Isso aí só favorecia as empresas que davam dinheiro para o governo. Quer dizer, para o governo, davam dinheiro para os amiguinhos do governo, né? O pessoal lá da mamata da grana, né? Da Lava Jato. Né? Também não sou o que estou dizendo, não. Está na internet. Basta você ir lá na internet e ler isso aí. Está tudo escrito na internet. Eu não criei nada aqui. Eu estou apenas repetindo o que eu li aqui agora. Tá? Então, como eu já falei antes, o socialismo, ele, de fato, ele junta duas faces da mesma moeda. Os governos são governos autoritários, centralizadores, com controle de mídia, buscam sempre o partido único, não querem democracia. Democracia para eles não existe. É o partido único, é o que eles decidem e fim de papo. Você que aceite. Né? Os direitos individuais são limitados. Você vai fazer o que os caras deixam e que os caras mandam e fim de papo. Não tem conversa. Se você protestar, vai em cana. Como já acontece hoje em dia, infelizmente, por um dos poderes da República que está prendendo, perseguindo conservadores direto aí, né? E outra coisa que é um paralelo muito interessante, que eu já até mencionei aqui, vou falar de novo, porque realmente é impressionante a semelhança, os grupos paramilitares que ajudam a manter esse partido atuante e fazendo as suas manifestações. Observa que sempre que existe uma manifestação do PT, existe arruaça, existe quebra-quebra, existe briga. O patrimônio público é depredado. Muito bem. Na Alemanha nazista, eles eram chamados de camisas marrons. Na Itália fascista, eles eram os camisa negra. O que eles faziam? O que os militantes do PT fazem? Espancam as pessoas que se opõem ao que eles estão colocando. Eles odeiam pessoas que discordam deles. Não existe pluralismo. O pluralismo deles é o que eles querem. É pluralismo dentro do que eles querem. Se você é contra o que eles estão dizendo, você começa sendo genocida, agressão verbal primeiro, genocida, assassino, xenófobo, blá blá blá, e depois eles passam para a violência. Recentemente, o líder da quadrilha, aí, o de 9 dedos, ele agradeceu a capanga dele por ter praticamente assassinado um cara que protestou contra ele numa manifestação do PT. Ele jogou esse cidadão contra um caminhão em movimento. Bateu a cabeça no para-choque do caminhão e ficou deitado no chão esvaindo em sangue. Se não fosse os passantes pegarem o cara e levar para o hospital, o cara teria morrido ali na hora.
Ele veio a falecer recentemente, infelizmente, muito em função desse monstro financiado com o dinheiro do contribuinte que é dado ao PT para sustentar esses vagabundos espancarem pessoas de bem, trabalhadores que se opõem a eles. Bom, meus amigos, por hoje é só. Eu agradeço vocês sempre a paciência e o apoio. Que tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e não percam a expressão do Brasil.